Eu me lembro perfeitamente daquele dia, embora meu coração insista em querer esquecê-lo. O sol forte da tarde filtrava pelas persianas do meu apartamento, mas eu não conseguia sentir o calor. O que eu sentia era o frio cortante da traição, uma sensação que se alojava fundo, como cacos de vidro no peito. Meu nome é Stephanie, e vou te contar como uma traição me fez perder tudo, e os caminhos que levei para me reerguer. Cynthia era minha melhor amiga desde a adolescência. Crescemos juntas, compartilhando segredos, sonhos e até mesmo os piores pesadelos. Ela era a irmã que a vida me deu, a pessoa para quem eu ligava chorando às 3 da manhã e que me ouvia sem julgar. Nossa conexão era tão forte que eu a considerava uma extensão de mim mesma. Por isso, quando o projeto Ecolink começou a tomar forma na minha mente, ela foi a primeira e única pessoa a quem revelei cada detalhe. O projeto Ecolink não era apenas um aplicativo ou uma ideia de negócio, era a materialização de anos de trabalho, de noites em claro, de cada centavo economizado. Eu sonhava com aquilo, respirava aquilo. Era uma plataforma inovadora, desenvolvida para conectar pequenos produtores de alimentos orgânicos diretamente aos consumidores, eliminando intermediários e democratizando o acesso a alimentos saudáveis. Eu via o potencial não só de sucesso financeiro, mas de impacto social. Apresentei a Cynthia os protótipos, os estudos de mercado, os planos de negócios. Ela me ouvia com um brilho nos olhos, e eu acreditava que era admiração e orgulho por mim. Que tola eu fui! Certo dia, o pânico começou a apertar. Meu investidor anjo, que parecia tão animado no início, começou a se esquivar. Mensagens não respondidas, reuniões canceladas de última hora. Uma sensação gélida de que algo estava errado me consumia, mas eu tentava afastá-la, atribuindo à minha ansiedade natural. Foi numa tarde chuvosa que o destino, ou a ironia mais cruel, me entregou a prova. Eu estava no café de sempre, esperando Cynthia. Ela havia me mandado uma mensagem dizendo que precisava desabafar sobre algo, mas que só falaria pessoalmente. Meu celular estava sobre a mesa, gravando secretamente uma conversa que eu pretendia ter com a minha avó depois, para registrar as receitas dela. Um hábito bobo, mas que se tornou a minha salvação. Cynthia chegou, seu semblante era de arrogância. Ela mal me cumprimentou, sentou-se pesadamente e pediu um café forte. Eu senti um arrepio. Amiga, o que houve? Você está diferente, eu disse, a voz cheia de preocupação genuína. Estou ótima, querida, ela respondeu, me gelando a espinha. Bom, vim aqui só para te avisar algo, serei breve. O tom dela era tão frio quanto uma geleira. Ela suspirou, pegando a xícara de café. Sabe aquele projeto, o Ecolink? Sim, o meu projeto, respondi. Na verdade, ele é meu. Eu roubei seu projeto. E acabei de vender a ideia para um investidor, ele adorou. Nesse momento o chão parecia que tinha desaparecido. A proposta era muito boa, então eu assinei o contrato hoje de manhã. Vamos ser honestas, eu te ajudei, querida. Você nunca foi boa em nada, eu só facilitei as coisas. Ela continuou, com uma crueldade que eu nunca havia presenciado. Como? Como assim? Eu perguntei, quase gaguejando. Simples assim. Tivemos uma reunião, eu apresentei o projeto, ele adorou e comprou. Fim. Eu a olhava, perplexa, esperando que fosse uma piada de mau gosto, uma metáfora. Mas seus olhos não tinham humor, apenas um descaso sombrio. O barulho do café moendo ao fundo, as risadas das pessoas na mesa ao lado, tudo pareceu desaparecer. O mundo ficou mudo, e então, um zumbido agudo tomou conta dos meus ouvidos. Stephanie, você sempre teve tudo fácil, ela disse, desdenhando. Fácil? Você só pode estar brincando, Cynthia. Sim, fácil. Suas ideias, sua inteligência. Eu nunca tive. E agora, com o Ecolink, eu vou ter o reconhecimento, o dinheiro. Mas fique tranquila, eu farei o Ecolink decolar, em pouco tempo ele será um dos maiores projetos de todos os tempos. Graças a mim. Minha mente processava as palavras, mas meu corpo estava congelado.
O projeto Ecolink, minha vida, meu futuro, roubado. E por Cíntia, a pessoa em quem eu mais confiava. Eu sentia o chão sumir sob meus pés. O celular na mesa, com a tela escura, continuava gravando cada palavra. Cada confissão da traição mais cruel que eu já havia imaginado. Cíntia não sabia que, em sua ânsia por desabafar sua falsa vitória, ela havia assinado a própria sentença. E eu, em meu desespero, havia encontrado a arma que eu precisaria para me reerguer. As palavras de Cíntia continuaram ecoando em mim, mesmo depois que ela foi embora. Eu fiquei ali, no café, com a xícara intocada na minha frente, enquanto o mundo girava sem parar ao meu redor. Minha mente era um redemoinho de incredulidade e dor. Cíntia. Minha melhor amiga. Como ela pôde? O caminho de volta para casa foi um borrão. Cheguei ao apartamento e tudo parecia sem cor, sem vida. Joguei a bolsa no chão e, por um impulso, peguei o celular. A gravação. Foi ali que percebi que meu celular tinha gravado toda a nossa conversa. Então eu ouvi a gravação completa, e de novo, para ter certeza de que não era um pesadelo. Apertei o play e as palavras de Cíntia preencheram o silêncio do meu apartamento. Cada eu roubei, cada risada vazia, era uma facada. Era um soco no estômago, um balde de água fria que me despertava para a realidade mais cruel que eu já havia enfrentado. Naquela noite, eu não dormi. A raiva borbulhava dentro de mim, uma fúria que eu nunca tinha sentido antes. Mas junto com a raiva, vinha o desespero. Os dias seguintes foram uma neblina de dor e inércia. Eu mal conseguia sair da cama. A comida perdia o gosto, o sol parecia cinzento. Eu me sentia vazia, um recipiente que antes transbordava de ideias e agora estava oco. As poucas vezes em que me arrisquei a olhar as redes sociais, via notícias sobre o novo gênio do mercado, a visionária Cíntia e seu projeto Ecolink, agora renomeado para Conect Certo. Cada matéria, cada elogio, era um golpe direto no meu peito. Era a prova de que minha vida estava desmoronando enquanto a dela acendia sobre os meus escombros. A dor era insuportável, mas algo começou a surgir das cinzas do meu desespero, uma pequena e fria chama de determinação. Eu não sabia exatamente o que faria, mas sabia que não poderia ficar parada. Minha vida havia sido destruída, mas ela não terminaria ali. A gravação em meu celular não era apenas uma prova, era uma promessa. A promessa de que Cíntia não sairia impune. A promessa de que, de alguma forma, eu me reergueria. E que ela veria isso. E foi nesse momento de total desespero que eu soube, precisava mudar. Não por Cíntia, mas por mim. Minha primeira ação foi desligar o mundo exterior. Desativei minhas redes sociais, bloqueei o número de Cíntia e de quem mais me fazia lembrar dela. Eu precisava de um tempo para mim, para lamber as feridas e, mais importante, para planejar. Não era mais sobre raiva cega, era sobre estratégia. Eu tinha a gravação, e ela seria minha arma, mas não de imediato. Não de uma forma óbvia. Comecei a estudar. Devorei livros sobre empreendedorismo, marketing digital, legislação de propriedade intelectual. Queria entender cada passo que Cíntia havia dado e como eu poderia desmontá-lo. Eu passava horas na biblioteca, nas aulas online, absorvendo tudo como uma esponja. Meu cérebro, antes focado apenas na criação, agora se tornou uma máquina de aprender e analisar. Fui atrás de mentores. Pessoas que eu admirava no mundo dos negócios, mas que nunca havia tido coragem de contatar. Eu batia na porta, mandava e-mails insistentes, contava uma versão adaptada da minha história, a de uma jovem talentosa que teve uma ideia roubada e precisava de orientação para recomeçar. Para minha surpresa, alguns deles se interessaram pela minha paixão e resiliência. Eles não sabiam o tamanho da minha ferida, nem o que eu planejava, mas viam em mim um potencial bruto. Uma das minhas mentoras, a doutora Helena Costa, uma advogada especialista em propriedade intelectual, se tornou uma figura essencial. Ela me deu o primeiro conselho que me tirou do limbo da dor: Stephanie, a melhor vingança não é derrubar quem te derrubou. É construir algo tão grandioso que a queda dele se torne inevitável por comparação.
As palavras dela ecoaram. Eu não queria apenas destruir Cynthia, eu queria construir algo que ofuscasse completamente o roubo dela. Com a ajuda da doutora Helena, comecei a trabalhar em um novo projeto. Não era o Ecolink, mas algo que evoluiu dele, muito mais complexo, mais abrangente, honestamente, muito melhor. Usei tudo o que aprendi na minha jornada de estudo. Eu não estava apenas criando um aplicativo, eu estava construindo um legado, uma prova de que a criatividade e a resiliência superam a inveja e a desonestidade. Meses se passaram. Enquanto Cynthia e seu Conect Certo ganhavam manchetes, eu trabalhava incansavelmente nas sombras. Eu desenvolvia algoritmos mais sofisticados, criava parcerias com fornecedores e consumidores de forma mais ética e sustentável. Meu novo projeto, que chamei de Raízes Conectadas, era minha redenção. Cada linha de código, cada reunião, era um tijolo na minha nova fundação. Eu sentia que estava recuperando o controle da minha vida, e a dor da traição se transformava em combustível para minha ascensão. Os meses de trabalho árduo haviam me preparado para aquele dia. A data do lançamento do Raízes Conectadas finalmente havia chegado, e com ela, uma mistura vertiginosa de ansiedade e uma determinação gelada. Eu não sentia mais a dor lancinante da traição, mas uma cicatriz, um lembrete constante do que eu havia superado e do que ainda precisava ser feito. A vingança, para mim, não era mais sobre destruir Cynthia, mas sobre provar a mim mesma, e ao mundo, o meu valor. Mas, que fique claro, a queda dela seria um bônus muito bem-vindo. O evento de lançamento foi modesto, mas estrategicamente pensado. Convidei jornalistas de veículos menores, mas influentes no setor de tecnologia e sustentabilidade, além de investidores que a doutora Helena e meus mentores me apresentaram. O salão estava iluminado por luzes suaves, e as mesas redondas criavam um ambiente intimista, perfeito para conversas. Eu queria que as pessoas se conectassem com a essência do Raízes Conectadas, transparência, ética e uma verdadeira revolução para os pequenos produtores. Eu estava ali, no palco, vestindo um blazer simples, mas elegante, minha voz firme e clara. Não havia mais a insegurança da antiga Stephanie. Havia uma força silenciosa que me impulsionava. Boa noite a todos, comecei, o microfone captando cada palavra. Por muitos meses, estive imersa em um projeto que não é apenas um aplicativo, mas uma missão. Uma missão para reconectar o produtor rural com o consumidor urbano, eliminando as barreiras e trazendo mais frescor, mais qualidade e mais justiça para a mesa de todos. O Raízes Conectadas é mais do que uma plataforma de e-commerce, eu continuei. É uma ferramenta de empoderamento. É a chance de os pequenos produtores terem controle sobre seus preços e sua distribuição, e a garantia para o consumidor de que está recebendo o melhor, diretamente da fonte, com total rastreabilidade. É a verdadeira economia colaborativa em ação. Eu expliquei os diferenciais, o sistema de geolocalização que conectava o cliente ao produtor mais próximo, a tecnologia de blockchain para garantir a procedência e a qualidade dos alimentos, e o modelo de negócios que priorizava a margem de lucro para os produtores. Cada recurso era uma resposta direta às falhas que eu havia identificado no projeto de Cynthia, falhas que eu sabia que ela havia incorporado sem pensar no real impacto, focada apenas no lucro. A plateia estava atenta. Podia ver os rostos curiosos, os murmúrios de aprovação. Ao final da minha apresentação, um aplauso caloroso preencheu o ambiente. Alguns jornalistas se aproximaram, ávidos por entrevistas. Stephanie, seu projeto é realmente inovador. Como você vê o Raízes Conectadas em relação aos concorrentes, especialmente ao Conect Certo, que tem ganhado tanta visibilidade? Perguntou uma repórter de uma revista de negócios. Um sorriso quase imperceptível brincou nos meus lábios. Era a pergunta que eu esperava. O Raízes Conectadas não se propõe a ser apenas mais um concorrente, eu respondi, com a voz calma, mas carregada de confiança. Ele é uma evolução. Enquanto outras plataformas podem focar na intermediação ou no lucro rápido, nós priorizamos o impacto social, a sustentabilidade e a valorização do pequeno produtor. Acreditamos que a verdadeira inovação está em criar um ecossistema justo, onde todos ganham. Nossa tecnologia é mais robusta, nossa proposta de valor é mais profunda, e nossa missão é mais humana.
Eu não mencionei Cíntia pelo nome, mas a indireta foi clara. O Conecte Certo era superficial, enquanto Raízes Conectadas era a essência. As notícias do lançamento do Raízes Conectadas se espalharam rapidamente. No dia seguinte, meu telefone não parava de tocar. Mensagens de parabéns, pedidos de entrevista. E eu sabia que, em algum lugar, Cíntia estava sentindo o primeiro calafrio. O Conecte Certo de Cíntia, embora tivesse tido um lançamento grandioso e muita publicidade, começou a enfrentar problemas. Usuários reclamavam da falta de transparência, dos preços abusivos cobrados dos produtores, dos bugs no sistema que ela, em sua pressa para lançar, havia ignorado. Ela havia construído uma casa sobre areia movediça. E agora, a minha fundação, sólida e ética, estava abalando as estruturas da dela. Em poucos dias, o Raízes Conectadas começou a ganhar força. Os produtores, cansados das taxas e da burocracia das plataformas existentes, viram no meu projeto a solução que tanto buscavam. Os consumidores, cada vez mais conscientes, abraçaram a ideia de um consumo mais justo e transparente. Era um crescimento orgânico, movido pela qualidade e pelo propósito, não por publicidade enganosa. Eu sabia que Cíntia estava me observando. Sentia isso no ar, nas notícias que chegavam, nos olhares discretos em eventos que eu, agora, frequentava. Ela devia estar se perguntando de onde eu tinha tirado tanta força, tanto conhecimento. O choque da minha volta, e com um projeto tão superior, deve ter sido um golpe e tanto. O jogo havia começado, e eu não estava mais jogando para perder. Eu estava jogando para reescrever a minha história. O sucesso inicial do Raízes Conectadas era inegável. Os artigos positivos se multiplicavam, as parcerias com cooperativas de pequenos produtores cresciam a cada dia, e os consumidores abraçavam a plataforma com entusiasmo. Eu me sentia viva novamente, cada célula do meu corpo vibrando com um propósito. Mas, como em toda ascensão, eu sabia que a queda de Cíntia geraria turbulência. E ela não demorou a chegar. Eu estava em uma reunião com meu time de desenvolvimento, analisando as métricas de engajamento, quando meu celular vibrou com uma notificação de notícia. Era de um portal de tecnologia renomado, e o título gelou meu sangue: Alegações de plágio cercam o crescente Raízes Conectadas de Stephanie Thompson. Meu coração disparou. Abri a matéria. O texto era vago, sem provas concretas, mas a insinuação era clara: o Raízes Conectadas seria uma cópia. O artigo mencionava fontes anônimas que alegavam semelhanças suspeitas com projetos anteriores no mercado, claramente uma referência velada ao Conecte Certo de Cíntia. Não era uma acusação direta, mas o suficiente para plantar a semente da dúvida. A raiva me invadiu com uma força quase primária. Era ela. Eu sabia. Cíntia estava tentando me derrubar. Ela estava tentando virar o jogo, acusando-me do crime que ela mesma havia cometido. Respirei fundo, tentando manter a calma. Meus colegas me olhavam preocupados. Stephanie, o que faremos? Perguntou Pedro, meu chefe de marketing, com a voz tensa. Isso pode prejudicar nossa imagem. Faremos nada de imediato, eu respondi, com uma serenidade que me surpreendeu. Isso é um ataque planejado, e responder na hora é dar a ela o que ela quer, atenção e uma briga pública. Eu sabia que Cíntia estava em pânico. O Conecte Certo começava a dar sinais de falência. Os produtores reclamavam de atrasos nos pagamentos, os investidores estavam perdendo a confiança e a mídia já questionava a sustentabilidade do modelo de negócios dela. Era a reação desesperada de alguém que via o próprio castelo de cartas desmoronar. Ignorei a matéria por algumas horas, focando no trabalho. Deixei que a semente da dúvida pairasse no ar, sabendo que a verdade eventualmente viria à tona por si só. Enquanto isso, fiz uma ligação crucial. Liguei para a doutora Helena Costa. Expliquei a situação, a matéria e a minha suspeita. Seguindo meu próprio instinto, não respondi publicamente à acusação de plágio. Em vez disso, no dia seguinte, minha equipe lançou uma série de artigos detalhados e vídeos curtos nas redes sociais do Raízes Conectadas. Não eram sobre plágio, mas sobre a jornada de criação do projeto.
Nós publicamos trechos dos meus primeiros rascunhos, esboços de algoritmos, fotos das minhas reuniões iniciais com pequenos produtores, depoimentos de especialistas que me acompanharam desde o começo. Mostramos o processo de prototipagem, a evolução do conceito, a pesquisa de mercado que durou anos. Eu não estava apenas refutando uma acusação, eu estava mostrando a minha verdade, a minha paixão e o meu trabalho árduo. Em um dos vídeos, eu apareci sentada na mesma mesa onde eu havia desenhado os primeiros esquemas do projeto Ecolink, com uma xícara de café, ironicamente, o mesmo tipo que Cynthia havia pedido naquele dia fatídico. Muitos de vocês me perguntam sobre a inspiração para o Raízes Conectadas, eu disse, olhando diretamente para a câmera, a voz serena e honesta. A inspiração vem da crença de que as boas ideias são construídas com dedicação, pesquisa e, acima de tudo, um propósito genuíno. Ninguém constrói algo duradouro sem paixão e sem valorizar cada etapa do processo. Eu não precisei mencionar Cynthia. A mensagem estava implícita, meu projeto era o resultado de um trabalho autêntico, enquanto dela era uma cópia barata. A reação do público foi imediata. Os comentários e o engajamento foram esmagadores. Transparência é tudo, que história inspiradora, Cynthia pode copiar a ideia, mas nunca o propósito. Os defensores do Raízes Conectadas emergiram. O ataque de Cynthia não só falhou, como também me deu uma plataforma para contar a minha história de forma mais profunda e humanizada, reforçando a minha autenticidade. Os dias que se seguiram ao fracasso do ataque de Cynthia foram de intensa atividade para mim. Enquanto Raízes Conectadas florescia, o império de Cynthia, construído sobre bases frágeis, começava a desmoronar em um ritmo alarmante. As notícias negativas sobre o Conect Certo eram diárias. Pequenos produtores denunciavam atrasos nos pagamentos, contratos abusivos e uma falta de suporte técnico que beirava o descaso. Usuários relatavam bugs persistentes no aplicativo e uma experiência de compra frustrante. As matérias que antes elogiavam Cynthia, agora questionavam sua capacidade de gestão e a ética de seus negócios. Lembro-me de ler um artigo em que um analista de mercado comparava o Conect Certo a uma estrutura bonita por fora, mas sem alicerces. Aquela frase era música para os meus ouvidos. Cynthia havia roubado a ideia, mas não o meu processo, não a minha dedicação aos detalhes, e muito menos o meu propósito genuíno. Os investidores dela começaram a pular do barco. Um a um, em meio a notícias de quedas vertiginosas nos lucros e processos por quebra de contrato, eles retiravam seus aportes. A visionária Cynthia estava se tornando um fardo. Ela estava definhando sob o peso da própria desonestidade. Enquanto a queda de Cynthia se acelerava, minha mente estava focada em um único objetivo, o momento da revelação. A gravação da confissão, guardada a 7 chaves em um pendrive criptografado, era minha bomba relógio. Eu não a usaria para um ataque covarde, mas para um golpe cirúrgico, no momento de maior impacto, que não deixaria dúvidas sobre a verdade. Eu estava planejando algo grandioso, para então revelar a verdade para todos. O Raízes Conectadas havia sido indicado em uma das categorias principais no Prêmio Anual de Inovação e Empreendedorismo. E, ironicamente, o Conect Certo de Cynthia também havia sido. O evento seria televisionado, com a presença de grandes nomes do mercado e da imprensa. Essa seria a oportunidade perfeita para desmascarar Cynthia. Eu não estava pensando apenas em humilhação, eu queria mostrar a verdade. Queria que minha história fosse um alerta para todos os que sonham em construir algo com integridade e paixão, e para os que tentam se aproveitar do esforço alheio. A gravação seria a prova final, irrefutável, de que a honestidade sempre prevalece. Os dias que antecederam o prêmio foram uma mistura de euforia e um foco quase obsessivo. Eu revisava cada detalhe do meu discurso, não para o prêmio em si, mas para o momento que viria depois, o momento da minha verdade. Eu sabia que Cynthia estaria lá, tentando manter a pose, talvez até me cumprimentando com a falsa cordialidade de sempre. Mal sabia ela que o palco que ela tanto almejava seria o palco da sua própria ruína. O ar no salão de eventos era elétrico. O Prêmio Inovação Tech era um dos ápices do calendário tecnológico, e eu estava lá, não apenas como indicada, mas como a arquiteta de um plano.
Meu coração batia forte, mas não era de nervosismo, era de uma expectativa controlada, de adrenalina. Cíntia estava lá também, a poucas mesas de distância, tentando manter a pose enquanto recebia cumprimentos vazios de investidores que agora sabiam do declínio do Conect Certo. Vesti um vestido simples, mas elegante, que me fazia sentir poderosa e confiante. Meus olhos se encontraram brevemente com os de Cíntia. Ela me ofereceu um sorriso protocolar, o mesmo sorriso falso que um dia eu considerei genuíno. Devolvi um aceno de cabeça. Ela não tinha ideia do que a esperava. A cerimônia seguiu com discursos e a entrega de prêmios em outras categorias. Cada palavra, cada aplauso, aumentava a tensão dentro de mim. A doutora Ellen estava na primeira fila, trocamos um olhar cúmplice. Chegou a hora da categoria Startup do Ano e Impacto Social. O apresentador fez uma breve introdução, listando os finalistas. O Raízes Conectadas e o Conect Certo eram os dois últimos a serem anunciados, em uma ironia quase poética. E os indicados são, a voz do apresentador ecoou. Os logotipos dos concorrentes apareceram no telão, e então os dois principais, o meu, luminoso e orgânico, e o de Cíntia, com as cores frias e corporativas. Meu nome foi anunciado como vencedora. Stephanie Thompson, com o Raízes Conectadas. Uma onda de aplausos tomou conta do salão. Eu me levantei, meus passos firmes em direção ao palco. Enquanto subia as escadas, meu olhar se encontrou com o de Cíntia novamente. Seu sorriso havia sumido. Havia uma sombra de desespero em seus olhos, uma apreensão que eu sabia que ela não compreendia totalmente. Peguei o troféu, sentindo o peso da minha vitória. As luzes dos flashes ofuscavam, mas eu via os rostos atentos. Boa noite a todos, comecei, minha voz clara e com a confiança que eu havia conquistado. É uma honra indescritível estar aqui e receber este prêmio pelo Raízes Conectadas. Este projeto é a materialização de um sonho, de anos de trabalho árduo e de uma crença inabalável no poder da conexão e da justiça. Fiz uma breve pausa, deixando as palavras ecoarem. Eu via Cíntia na plateia, visivelmente desconfortável. Mas antes de falar sobre o futuro e o impacto do Raízes Conectadas, continuei, minha voz ganhando uma nova tonalidade, sinto que é meu dever compartilhar uma parte da jornada que me trouxe até aqui. Uma parte que, infelizmente, é dolorosa, mas necessária para entender o verdadeiro valor da integridade. O burburinho na plateia aumentou. Os jornalistas ajustaram suas câmeras, pressentindo algo. Peguei um pendrive do bolso interno do meu blazer. O público me olhava, curioso. Este projeto, o Raízes Conectadas, é o resultado de uma ideia que nasceu há muitos anos. Uma ideia que foi desenvolvida com paixão, sacrifício e, acima de tudo, confiança. Confiança em uma amizade que eu considerava inquebrável. Meus olhos se fixaram em Cíntia. Ela estava pálida, seus olhos arregalados, como se finalmente compreendesse. Essa confiança foi traída, eu disse, a voz baixa, mas potente, quando alguém que eu considerava uma irmã de alma roubou essa ideia, apresentou-a como sua e tentou me apagar da história. Ela assinou contratos, recebeu investimentos e colheu os louros de um trabalho que não era dela. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Eu dei um sinal para o técnico de som. Eu tenho a prova dessa traição, a confissão irrefutável, anunciei. A gravação começou a passar para todo o salão, todos ficarem em silêncio, em choque com o que estavam vendo. O silêncio no salão era quase ensurdecedor. Podia-se ouvir o coração batendo de cada pessoa. A gravação continuou, com a voz de Cíntia, cheia de inveja e justificativas vazias. Olhei para a mesa dela. Cíntia estava de pé, as mãos cobrindo o rosto, o corpo tremendo. As pessoas ao redor a olhavam com uma mistura de choque, repulsa e pena. Seus próprios investidores e associados se afastavam dela. A máscara dela havia caído de forma pública e irrevogável. Essa voz que vocês ouviram, eu declarei, minha voz agora fria e resoluta, é de Cíntia, minha ex-melhor amiga, que roubou meu projeto inicial, o projeto Ecolink, e o renomeou para Conect Certo. Ela acreditou que poderia me silenciar e roubar meu futuro.
Mas o que ela não sabia é que a verdade sempre encontra um caminho. Eu respirei fundo, sentindo o peso da minha vitória. A dor do passado se transformava em uma força avassaladora. Este prêmio não é apenas para os Raízes Conectadas. É para todos que já tiveram seus sonhos roubados, sua confiança quebrada. É a prova de que a resiliência, a paixão genuína e a integridade são as verdadeiras bases para o sucesso duradouro. Não se constrói um legado sobre mentiras. Eu me recuso a ser uma vítima. Eu escolhi ser uma sobrevivente, uma criadora, e uma voz para a justiça. Os aplausos começaram tímidos, depois cresceram, transformando-se em uma ovação de pé. Não eram apenas aplausos ao prêmio, mas a minha coragem, a minha verdade. Eu olhei para Cynthia uma última vez. Ela estava sendo discretamente retirada do salão por seus próprios sócios, seu rosto vermelho de vergonha, os olhos cheios de lágrimas, não de remorso, mas de humilhação. A vingança não foi a destruição de Cynthia por minhas mãos, mas a sua própria autodestruição exposta pela minha verdade. Eu a superei, não em um canto, mas em um palco nacional, com o mundo como testemunha. O Raízes Conectadas prosperou, tornando-se uma referência em impacto social e inovação. Minha história inspirou milhões, e eu me tornei uma voz ativa contra o plágio e em favor da ética no empreendedorismo. Eu não era mais a Stephanie que chorava a perda de um sonho. Eu era a Stephanie que havia reconstruído, mais forte, mais sábia, e mais vitoriosa do que jamais imaginaria. A gravação, que um dia foi o símbolo da minha dor, tornou-se o testamento da minha ascensão. E, ao final, a doce satisfação de ver a justiça ser feita, de forma grandiosa e inesquecível, foi a minha maior recompensa. Obrigada por ouvir o relato de Stephanie. Conte nos comentários o que você achou dessa história, vamos adorar ouvir. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar, e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras.